Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Otávio Roriz, professor de Física e Matemática. Aula passada a gente viu como que a gente fazia o ajuste linear, fazendo toda a conta braçal. Eu mostrei todo o passo a passo e fui fazendo a conta na calculadora e fui mostrando para você como que a gente faz isso. A aula de hoje, a proposta é o seguinte: eu vou fazer o ajuste linear, eu vou pegar aquele caso que a gente teve da força elástica, mas eu vou fazer toda a conta utilizando um programa. E nesse caso, o programa que a gente vai utilizar é o LibreOffice. O LibreOffice ele é um programa gratuito, então eu vou estar deixando até o link do site para você ir lá, fazer o download e instalar na sua máquina. Vou estar deixando aqui na descrição o link do LibreOffice. Então, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai lá no site, faz o download. Eu já estou aqui com o meu LibreOffice instalado na minha máquina, então eu vou clicar aqui no LibreOffice duas vezes com o botão esquerdo, tá vendo que vai abrir, e aqui ó, eu vou utilizar planilha, então vou clicar aqui ó, planilha. Cliquei, ampliei, e aqui ó, você pode ver até que ele é muito similar ao Excel, só que a grande vantagem é que é gratuito. Então vamos começar com as etapas. Observação: tudo que eu vou fazer aqui no LibreOffice, eu vou estar deixando aqui o quadro da aula passada, para que você veja que tudo que a gente já fez, eu vou estar fazendo, só aqui no programa. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É aquela tabela de medidas e médias, né? Que ela é muito importante, a gente utiliza ela para fazer os próximos cálculos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É pegar as medidas que a gente tem e vou colar. Eu vou clicar aqui na coluna B, P1, e dou Ctrl V. Ó. Colei. Então, botei aqui ó, as medidas. Você pode muito bem simplesmente sair digitando, ou pegar, copiar, colar, aí é contigo. Você pode ir colocando uma a uma, não tem problema. Então vamos lá. Coloquei as medidas. Eu posso, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso alinhar à esquerda, posso alinhar ao centro, alinhar à direita. Vamos deixar alinhado ao centro. Então, aqui ó, na linha 13, no caso aqui na coluna A, eu vou escrever médias. Por quê? Porque aqui nessa linha toda aqui, 13, eu vou fazer as médias. E você vai ver, ó. Vamos lá, vamos fazer as médias. No caso aqui, a coluna B, ela representa o quê? Força elástica, as 11 medidas. Então, como que eu faço para calcular a média dessas 11 medidas? Eu vou clicar aqui, ó, B2, cliquei com o botão esquerdo, vou segurar e vou arrastar. Arrastei do B2 até o B12. E eu vou vir aqui, ó, tá vendo aqui esse símbolo de somatório? E vou clicar, ó, selecionar função. E vou clicar em média, clico com o botão esquerdo. Aí, ó, fiz a média. E vou fazer agora a mesma coisa com a coluna C, que representa o quê? O deslocamento que teve, a distensão. Então, eu vou pegar aqui, ó, clico no C2, segurando com o botão esquerdo e arrasto. Vou vir aqui de novo no somatório, ó, selecionar a função, clico em média. Fiz a média. Bacana. Próxima etapa era qual? A gente tem que fazer x vezes y. Produto, né, da força elástica com o deslocamento. Então, no caso aqui, vou deixar assim x vezes y, isso não tem problema. Como que a gente vai fazer esse x vezes y? A gente tem que escrever agora uma função. Como que a gente vai escrever isso? Para escrever uma função, você tem que dizer aqui, ó, igual, você começa colocando igual. O igual diz o quê? Ó, vou botar uma função. Então, no caso, a D2 vai ser uma função. Então, no caso, eu tenho que sempre fazer a primeira linha. Então, no caso aqui, eu vou fazer B2 vezes C2. Então, eu clico aqui no B2, asterisco, C2. Clico no C2 e dou Enter. Fiz o primeiro. Fiz a primeira linha aqui, ó. Fiz B2 vezes C2. E como que eu vou fazer nesses outros aqui? Eu posso muito bem replicar a função mudando os números. Só que é muito mais fácil, mais prático a gente fazer de outra forma. Tá vendo esse quadradinho aqui que a gente tem aqui? Eu vou clicar nele, ó. Tá vendo quando eu passo o mouse ele muda? Clico com o botão esquerdo e seguro. Agora eu vou arrastar. Tá vendo que tá ficando roxinho? Meio rosa? Então eu venho aqui e arrasto até a linha 12. Vou soltar. Olha o que ele fez. Primeira linha a gente fez o quê? B2 vezes C2. Aqui ele fez B3 vezes C3, B4 vezes C4 e assim por diante. Agora, o que eu faço? Eu vou clicar no
primeiro aqui do D2 e vou selecionar até o D12. E vou fazer a média. Ó. Clico aqui, selecionar a função média. Está feita a nossa média. Próximo era qual? X ao quadrado. Então agora eu tenho que escrever uma função que seja x ao quadrado. No caso seria o quê? Primeira linha aqui no nosso B2. Então eu tenho que fazer B2 elevado ao quadrado. B2, como que eu ponho elevado ao quadrado? É circunflexo 2. B2 elevado ao quadrado. Dou Enter. E agora eu vou replicar isso para as outras linhas. Então clico aqui ó, na linhazinha aqui, ó, no quadradinho. Clico segurando com o botão esquerdo e arrasto. Tá feito. Agora eu vou até aproveitar que já está selecionado e venho aqui, clico em média. Fiz a média aqui embaixo. Próximo agora é o que? Y ao quadrado. Então eu vou fazer C igual C2 circunflexo 2. C2 elevado ao quadrado, dou Enter. Para fazer nas linhas de baixo, clico aqui no quadradinho. Viu que muda? Ó, tá vendo que muda o cursor? Clico aqui, com o botão esquerdo, segurando e arrasto até a linha 12. Fiz também. Aproveito que está selecionado, faço a média. Beleza? Então agora, coisas que a gente pode fazer adicionais. Eu posso alinhar tudo ao centro. Eu posso alinhar à direita, alinhar à esquerda. Vamos deixar alinhado ao centro. Sobre as bordas, eu venho aqui em bordas e, no caso aqui, eu gosto de colocar borda em tudo. Ó, tá vendo? Ó, já melhora bastante a qualidade. A gente pode também regular aqui o tamanho da fonte. Vou botar 12. Ó, tá vendo que dá uma diminuída? Vou colocar 14. 14 tá bom. Eu posso também formatar aqui o plano de fundo. Posso botar aqui um preenchimento cinza claro. Ó. Deu uma melhorada, ficou bacana. E, por exemplo, se eu quero arredondar, quero deixar tudo com 4 casas decimais. Eu não quero ter que me preocupar com arredondamento. O que eu faço? Tá vendo aqui? Eu venho aqui na fronteirazinha aqui das colunas. Ó. Aqui eu venho aqui ó, e aumento a largura. Por exemplo, esse 903,91 eu vou aumentar um pouquinho a largura. Para aumentar as casas decimais. Vou deixar em 4. Ó. Ele já arredonda automaticamente. Então eu vou vir aqui na fronteira aqui do D com E. Aqui a largura e vou aumentar um pouquinho a largura. Ó. Tá vendo? 4 casas decimais. No caso do C, não preciso. Vou até dar uma diminuída. No caso do B, eu posso diminuir. Ó. Vem aqui, diminuo. Vou diminuir mais um pouquinho. Ó. Beleza, tá feito aí. Ó. Só que aqui ficou muito pequena aqui, ó, a nossa descrição aqui. Então, vou aumentar. Mas isso é para que você veja que tudo que eu já fiz na aula passada a gente pode fazer aqui. Ó. É só você comparar as médias que a gente calculou e as médias que a gente encontrou fazendo conta no braço. Beleza? Vou até aumentar aqui o B, só para facilitar minha vida um pouquinho. E agora, vamos seguir adiante. Bom, agora, o que a gente vai fazer? O nosso próximo passo é o cálculo do desvio padrão de x e desvio padrão de y, beleza? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dar um espaço aqui, ó, essa linha 14 eu vou pular ela e eu vou fazer na linha 15. Então aqui eu vou botar o símbolo. O símbolo do desvio padrão é sigma x, então eu posso vir aqui, ó, clico aqui na A15 e eu vou vir aqui, ó, inserir caracteres especiais. Vou clicar uma vez aqui, ó, com o botão esquerdo. No caso aqui, já tem alguns aqui que eu já fiz, ó, mas aqui, ó, se eu clicar em mais caracteres, tem várias opções para você procurar. Aqui, ó, muitas opções. No caso aqui, como eu já estou usando os caracteres recentes aqui, eu já vou pegar o sigma daqui, inserir, beleza. Botei o sigma, no caso aqui eu vou fazer o sigma x, vou botar o x minúsculo. O sigma x, como que a gente vai fazer? Eu tenho que fazer raiz da média dos quadrados menos média elevada ao quadrado. E isso a gente já tem aqui, ó. A gente não já tem, ó. Então a gente só vai ter que escrever uma função que seja essa equaçãozinha que está aqui em cima. Então no caso eu vou começar escrevendo igual. Como que a gente bota a raiz? Raiz seria, ó, parênteses. Aqui, ó, parênteses e boto o outro fechando, elevado a 0,5. Então aqui agora eu tenho que inserir. Nesse caso a gente quer o quê?
na média dos quadrados? Então, média dos quadrados a gente já tem aqui, ó. Essa daqui. Aí a gente vai fazer E13 menos... E no caso a gente tem que elevar a média de x ao quadrado. Então a gente pode fazer... Posso colocar outro parênteses aqui. Vou clicar aqui, ó. B13 elevado ao quadrado e fecho. Então o que eu fiz? Eu coloquei que primeiro eu vou fazer B13 elevado ao quadrado. Depois eu vou subtrair o E13 com esse resultado. E o resultado disso tudo eu vou e tiro raiz. O que eu faço agora? Dou Enter. Fiz. Tá vendo que está batendo o resultado? Esse resultado aqui é o mesmo que a gente encontrou na conta braçal. Então agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o desvio padrão de y. Então aqui eu posso copiar, já aproveito aqui o sigma y. E agora eu tenho que escrever uma outra função que vai ser similar. Então, o que eu faço? Eu posso muito bem copiar essa função aqui e vou colocar no ESC. Estou agora na linha B16. Eu escrevi a mesma função do x, só que agora eu vou fazer umas modificações aqui propositais. No caso aqui na y, o y é o quê? É F13. Então aqui vai ser F13. E aqui no caso, né, B13, eu vou tirar esse B13 e vou colocar C. E dou Enter. Próximo passo é o cálculo da covariância, que a gente fez em várias aulas. Então aqui, ó, vou pular mais uma linha, vou copiar aqui, ó, e colo. Põe o x aqui, covariância. Então agora eu tenho que fazer o quê? Escrever a equação da covariância aqui com esses resultados que a gente já tem aqui das médias. A covariância, no caso, vai ser igual x vezes y a gente já fez. A média também a gente já fez. Então, no caso, vai ser D13, cliquei, menos, não é média de x vezes média de y? Eu já tenho aqui média de x e média de y. Aqui, ó, B13, boto um asterisco, C13. Então, e dou Enter. Próximo passo, a gente pode fazer o coeficiente de correlação linear de Pearson, que a gente fez que era o quê? Era covariância dividido pelo desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Então, a gente vai fazer aqui. Como que a gente vai escrever isso em forma de função? Igual, primeira coisa que a gente faz. No caso, a covariância a gente já tem, que é a parte do numerador. Como que eu ponho dividido na nossa função? Barra. Posso botar um parênteses aqui. Sigma x, que é o B15, vezes sigma y, que é o nosso B16, fecho parênteses, do Enter. Tá aí, ó, o nosso coeficiente de correlação linear de Pearson. Você pode ver que a partir aqui, ó, da quinta casa decimal, já há uma diferença nos números. Mas por quê? Porque a aula que eu fiz, a primeira aula, eu fiz as contas todas na calculadora. Eu fiz alguns arredondamentos para arredondar para a quarta casa decimal. A vantagem da gente usar o LibreOffice é que o LibreOffice ele faz a conta com várias casas decimais, tipo 8, 7 casas decimais, a quantidade de casas decimais que tiver, ele vai utilizar. Então o resultado do LibreOffice ele é muito mais confiável, muito mais preciso. Agora, a próxima etapa vai ser calcular os coeficientes A e B. A gente já fez essa conta na outra aula e a gente vai fazer agora no programa. Como que a gente vai fazer? A gente vai pular mais uma linha, então no caso aqui a gente fez conta até a linha 19. Então o que eu vou fazer? Vou descer um pouco a planilha. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, no canto aqui direito, clico com o botão esquerdo uma vez, segurando e arrasto. Então arrastei, desci um pouco. Vou pular a linha 20, então vou escrever aqui na linha 21 A, na linha 22 B. No caso, para o cálculo de A, como que a gente vai fazer? Igual, isso é o que eu faço em toda função. No caso, eu tenho que botar a covariância. Covariância a gente fez aqui em cima. Ó. É o B18. Barra significa que eu estou dividindo.
E aí eu tenho que colocar o desvio padrão de x elevado ao quadrado. Desvio padrão de x a gente já fez. Então, no caso aqui, é o B15. Ponho o circunflexo, ponho 2 e dou Enter. Está feito. Agora, eu vou fazer o cálculo do coeficiente b. Cálculo do coeficiente b não é média de y menos a vezes x, média de x? É isso que eu vou fazer. E média de y a gente já tem, que é aqui, ó, média de y, C13, menos o a gente acabou de calcular, vezes média de x. Dou Enter. Está feito. Nós calculamos o coeficiente a e b. Próxima etapa, a gente vai calcular a estimativa de erro em cada medida de y. Isso a gente também fez na aula passada, está aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever uma fórmula, uma equação que represente essa fórmula que está aqui em cima. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer isso em partes. No caso, ali dentro da raiz, a gente tem o quê? N sobre n menos 2. Então, eu vou escrever aqui n sobre n menos 2. No caso, não são 11 medidas? Então, vai ser igual a 11. N menos 2, 11 menos 2 dá 9. Então, 11 dividido por 9. Está feito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que está dentro dos colchetes, que é o quê? 1 menos r ao quadrado. Então, vou colocar aqui 1, só na descrição 1 menos r ao quadrado. E agora eu tenho que escrever uma equação. Eu vou colocar igual, no caso vai ser 1 menos o r. A gente calculou aqui em cima, então vou colocar parênteses, b19 elevado ao quadrado e fecho parênteses. Dou Enter. E agora eu vou fazer o nosso AY que a gente precisa. Vamos lá. Igual. E aí eu tenho que colocar. Então vamos em parte. Eu tenho que colocar o desvio padrão de y. A gente tem, que está aqui, ó. B16 vezes. Agora eu tenho que colocar a raiz. Raiz elevado a 0,5. E agora eu tenho que preencher essa raiz, que no caso vai ser B24 vezes B25. E dou Enter. Agora, a nossa próxima etapa vai ser o cálculo das incertezas de A e de B. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, até para a gente poder padronizar um pouco as coisas, a gente pode colocar aqui, ó, inserir caracteres especiais, no caso aqui, no C21. Vou colocar um mais ou menos aqui, no C22 também vou colocar. Vou colocar aqui sigma A, então posso copiar o sigma daqui, colar, ponho o A, e aqui eu também vou colocar, no caso aqui vai ser o sigma B. Então, como que a gente vai fazer o sigma A? Está aqui em cima. É y dividido por desvio padrão de x vezes a raiz de n. Então, vamos escrever isso na fórmula do LibreOffice. Igual, o EY a gente calculou. Está aqui, B26. Dividido por... Como eu vou fazer uma operação de multiplicação, vai ser alguma coisa dentro, né? Então, aqui já tem um parênteses, dizendo que eu vou fazer essa conta do denominador. No caso, vai ser sigma x, B15, vezes... Aí, no caso, eu tenho que colocar a raiz de 11. A raiz de 11, eu posso fazer 11, fecho, elevo a 0,5. Então, olha como ficou. Agora sim. O que eu fiz? B26 dividido. Aqui, ó, parênteses, parênteses aqui. Então, tudo que está dentro eu vou fazer primeiro. Então, no caso, eu vou fazer primeiro raiz de 11. Depois, eu multiplico com B15, que é o desvio padrão de x. Tendo isso feito, eu vou pegar e vou fazer a divisão. Dou Enter, está feito. Agora, eu vou fazer a incerteza de B. Incerteza de B vai ser igual incerteza de A
vezes, no caso aqui, a gente fez aqui, ó, x² e tem a média. Então, só vou tirar a raiz, que no caso vai ser 13, fecho, eleva a 0,5. Vou colocar mais um aqui, fechando. Beleza, e dou Enter. Tá feito. Então, tudo que a gente precisava para fazer a nossa reta de ajuste linear tá feito. Então, agora, tudo que a gente precisava para fazer a reta de ajuste linear e também aproveitar fazer os testes de compatibilidade, a gente já tem. A gente tem os valores de A, tem os valores de B, tem o valor da incerteza de A e incerteza de B, que esse era o nosso objetivo do ajuste linear, escrever a equação da reta que mais se ajusta às medidas que foram feitas. E com isso, eu espero que eu tenha te ajudado com o LibreOffice. É um programa muito bacana. Eu fiz essa aula, procurei fazer o mais explicativo possível. Minha dica para você: eu sempre boto uma lista de exercícios para fazer dever de casa, só que dessa vez o seu dever de casa vai ser fazer essas contas todas no LibreOffice. Você vai baixar o programa, vai instalar, vai refazer essas contas todas, todo passo a passo. Por quê? Porque a primeira vez que você vai fazer, você vai ter umas dificuldades, isso é normal. Você vem na aula, assiste, vê como eu fiz e refaz o passo a passo. E aí, você já pegando já o manejo, já sabendo fazer, você vai ver que quando você tiver que fazer um relatório, você vai fazer muito rápido. E você vai ver que você vai economizar bastante tempo. Então, se você gostou da aula, se a aula te ajudou de alguma forma, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, só avisando. Eu comecei há pouco tempo a prestar consultoria, então eu estou deixando o link aqui na descrição se você tem alguma dúvida quanto a formatação, utilização de fórmulas, está com dificuldade em algum conceito, você precisa de alguma atenção especial, é só você preencher o formulário, eu vou entrar em contato contigo e a gente marca um horário para eu poder prestar essa consultoria e te ajudar da melhor forma possível, beleza? Forte abraço, bons estudos e até a próxima!